Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Jefate meu e vamos falar mais um vídeo. Agora vamos falar do Paulistão de 91, né? Depois a gente falar um vídeo longo do Paulista de 90, né? Porque teve muitas polêmicas, né? Eu tive que falar do suposto rebaixamento do São Paulo, né? Se São Paulo caiu ou não caiu, enfim. Mas é claro, a gente falou do Bragantino, a gente falou, enfim, de outras coisas e aí o vídeo ficou longo, né? Realmente. Porque eu tive que ler um texto grande ali, né, que eu peguei de fontes confiáveis para falar da polêmica, né, de 90, enfim. E agora chegamos em 91 e agora, né, não vai ser tão polêmico, né, vamos dizer assim. Vamos falar do regulamento, né, agora temos 28 times, né, e os 28 times foram divididos em dois grupos de 14, tá? 14 times no grupo verde, que era o grupo dos mais fortes, né, que tinha os times tradicionais, rivais, os Corinthians, Palmeiras, Santos e Portuguesa, né? E o grupo mais fraco, né? O amarelo, né? Os outros 14, né? Onde o São Paulo estava, inclusive, né? Os 14 times de cada grupo jogam entre si, né? Dentro do grupo, em turno e retorno, ou seja, 26 jogos, né? 13 no primeiro turno e mais 13 no segundo. No grupo verde avançam 5 times, né? Os 5 melhores avançam, enquanto que o amarelo terá 3 classificados. E aí junta os 8, né? Que sobram. E aí eles formam dois grupos, né, de 4, né, 2 quadrangulares, e os times jogam ida e volta, né, 6 jogos. O campeão de cada grupo faz a final do campeonato. Se houver empate em pontos, né, em um desses quadrangulares, o time de melhor campanha no geral avança. E o campeão de 91 foi o São Paulo, né? O São Paulo por ter ido mal no estadual de 90 e tal, né, e aí teve a confusão lá, se o São Paulo foi rebaixado ou não foi, enfim, a gente explicou no vídeo passado. O São Paulo teve que jogar no grupo amarelo em 91, né? Que era o grupo dos mais fracos, né? O Tricolor vinha em ascensão, né? Com o Tele Santana de técnico, né? O São Paulo ganhou o Brasileirão naquele ano, no primeiro semestre, né? E chegava como favorito ao título, né? E o São Paulo perdeu algumas peças do time campeão, né? Do brasileiro, mas só que a base era forte, né? O São Paulo tinha um timaço, né? Tinha o Cafu, tinha Zete, tinha Antônio Carlos, tinha Miller, tinha Raiz, que estava vivendo uma grande fase, né? Aliás, ele deitou nesse campeonato, né? Tinha Macedo, que estava desmontando ali, né? Então, enfim, o Elivelto também, né? Que era um dos destaques ali, enfim. O São Paulo tinha um time forte. E jogando no grupo dos mais fracos, né? O São Paulo, obviamente, deitou no grupo, né? Ele classificou na liderança com sobras, né? E só teve uma derrota apenas no campeonato. Aliás, teve só uma derrota em todo o campeonato, né? E aí o São Paulo foi para a segunda fase, jogou no quadrangular que tinha Palmeiras, Guarani e o Botafogo de Ribeirão Preto. E aí começa. O São Paulo estreia contra o Palmeiras, né? No Morumbi, um jogo muito movimentado e tal, né? Mas o São Paulo bate o time da Barra Funda por 4-2, né? Depois o São Paulo vence o Botafogo de 2-1, né? Na terceira partida empata com o Guarani em Campinas. Aí já vira o turno, né? Retorno. Né? E ainda fora de casa, o São Paulo empata com o Botafogo em Ribeirão. Na penúltima rodada, goleia o Guarani no Morumbi por 4-1. E aí chega na última rodada, o São Paulo enfrenta o Palmeiras, empatado em pontos com o rival, com o Palmeiras tendo mais vitórias que o São Paulo, e o São Paulo, porém, podia jogar pelo empate para classificar para a final por ter a melhor campanha geral. O que revoltou os palmeirenses na época, enfim, a gente vai chegar nessa parte. O São Paulo jogou com regulamento, né? Segura o empate, né? Suporta a pressão do Palmeiras e o jogo fica 0-0 e o São Paulo estava em mais uma final de campeonato, né? E na decisão do campeonato o São Paulo enfrenta o Corinthians, né? No primeiro jogo, né? O São Paulo praticamente assegurou a taça, né? Bom, se fosse por saldo de gol, sim, né? Mas na época o regulamento era maluco, né? No primeiro jogo o Raí, né? Simplesmente acabou com o jogo, né? O irmão do Sócrates, né, fez 3 gols, né, todos os gols, né, e o São Paulo goleou o Corinthians por 3-0, né, e o Raí se isolava como artilheiro do campeonato, né, e aí na volta bastava o São Paulo empatar para ser campeão. E aí vem o que eu falei aqui, né, não importava o placar que fizesse, né, o Corinthians tinha que ganhar no jogo de volta, né, no tempo normal e na prorrogação do segundo jogo, se ele quisesse o título, né. E aquilo, mesmo tendo tomado de 3, o regulamento não era por saldo de gols, e sim por vitórias ou vantagem de campanha, né? Era maluco o regulamento, né? Mas era assim.
E aí no jogo de volta, uma tarde chuvosa no Morumbi e tal, o jogo foi pegado e tal, né? O São Paulo por pouco não ganha de novo, né? E aí o jogo termina empatado 0-0 e assim o São Paulo era campeão paulista de 91, né? E terminava o ano, né, em êxtase, né, com a torcida e tal, né? E terminava o ano também sendo um dos melhores times do país na época, né? Porque aquele time jogava muita bola, realmente, né? E agora vocês vão ver agora as finais, né? Vocês vão ver agora os gols do primeiro jogo e o jogo do título, né? O 0-0 que deu o título ao São Paulo. Roda aí. É Cafu pelo lado direito ou Raí? Olha o Raí, vai chegando, bateu! Gol! O Ronaldo defender. Tá lá o juiz apitando, autorizando, vai bater Raí, 1 para o São Paulo, 0 para o Corinthians. Raí, Ronaldo, Raí, gol! Campeonato Carioca, Campeonato Paulista, tudo na faixa nobre, olha a cobrança do escanteio, Raí, gol! Mais um dele, Raí para o São Paulo, 3 para o São Paulo. Balança a cabeça como quem diz, quem que esse homem quer complicar a arbitragem dele? Depois de uma grande arbitragem. Tupanzinho, Tele discute, Tele quer ver o final, acabou! Acabou! O São Paulo, com todos os méritos, melhor campanha, o ataque dos muitos gols, o artilheiro do campeonato Raí, o time do padrão, o time do futebol bonito, mas o time que sabe jogar pelo regulamento, o time de Tele Santana. O São Paulo é com todos os méritos. Nesta grande conquista do São Paulo, e me permitam um cumprimento especial ao mestre Tele Santana, por ser o único técnico brasileiro a conquistar todos estes títulos em São Paulo, Rio, Minas e Rio Grande do Sul. Aí, o Palácio dos Bandeirantes, a sede do governo em São Paulo, o troféu. Parabéns, São Paulo, que já foi campeão brasileiro neste ano e que ratifica a sua condição de grande time, de grande clube. Campeão paulista de 1991. Você, torcedor tricolor em todo o Brasil, faça a festa, você merece, ela é sua. Invente, tente. Bom, tá aí, gente. Vocês viram as duas finais, né? De São Paulo e Corinthians. O São Paulo foi campeão. Agora vamos falar do time base do campeão, né? Zete no gol. A defesa era Cafu, Antônio Carlos, Ronaldão, né? E Nelsinho, né? O meio-campo era Sidney, Suélio e Raí, né? O meio-campo ali mais ou menos, né? Não era lá tão pegador, mas tava ali fazendo sua parte, né? O ataque era bom, né? Miller, Macedo e Elivelton, né? E o Tele Santana, né? O mestre Tele era o técnico. E agora vamos falar dos grandes, né? O Corinthians, né? Era um time forte e sempre um time aguerrido, né? E o Corinthians queria levantar um troféu, né? Em 91, né? O Corinthians apostava em Neto, né? Que viveu uma grande fase na época. E o Corinthians avança fácil na primeira fase, né? Sendo o líder do seu grupo. O time joga a segunda fase num grupo que tinha Santo André, Portuguesa e Inter de Limeira. E avança sem susto, vencendo todos os 6 jogos. E aí nas finais o Corinthians enfrenta o São Paulo, né? Que era favorito. E o Corinthians não conseguiu superar o rival e acabou sendo vice-campeão, né? Perdeu de 3-0 na ida e empatou 0-0 e teve que ser vice, né? Quis se conformar em ser vice-campeão. Agora vamos falar do Palmeiras, né? O Palmeiras tinha um time forte em 91, né? E ele começou a montar ali um pouco o time que sairia da fila 2 anos depois, né? E trouxe 2 nomes que fariam história, né? No time do Verde, né? Anos depois. Era o Evair, né? E o César Sampaio, né? O Matador veio do Atalanta, né? Uma troca ali do Careca Bianchese pelo Evair. E o Sampaio também veio envolvido numa troca com o Santos, né? O Serginho Fraldinha, né? Que estava no Palmeiras, foi para a Vila, né? Enquanto que o César Sampaio veio para o Palmeiras, né? Na primeira fase o Palmeiras avança sem sustos, né? Vice-líder, né? Atrás só do Corinthians. E nos clássicos, né?
O Palmeiras vai bem, né? Vence o Corinthians nos 2 turnos, né? 1-0 e 2-1. E vence o Santos também, né? E aí no quadrangular o Palmeiras enfrentou o rival São Paulo, além de Guarani e o Botafogo, né? O Botinha. O Alviverde luta, né, com o time do Morumbi pela classificação, né? E ambos chegam empatados em pontos na última rodada. E o Palmeiras tinha que vencer o São Paulo, né? Porque o time do Morumbi jogava pelo empate porque tinha a melhor campanha. No jogo o Palmeiras pressiona, joga mais, joga melhor que o São Paulo, mas o time não conseguiu, né? Teve um lance mais perigoso ali, que o chute do Evair ali, que encobriu o Zete, só que a bola carimbou o travessão, né? Bateu na trave ali, né? E por muito pouco o Palmeiras não consegue a vitória, né? E o 0-0 classificou o São Paulo. Só que os palmeirenses reclamam, né, desse regulamento, né? Que o Palmeiras tinha mais vitória que o São Paulo no quadrangular, mas o time do Morumbi foi pra final por ter melhor campanha, né? E graças a ter jogado no grupo mais fraco, tá? Onde o time do São Paulo, obviamente, trucidou os times pequenos, né? E isso foi a revolta da época, né? E aí a fila aumentou, né? Agora já eram 15 anos sem conquistas, né? Uma década e meia já sem conquistas, né? No Palestra, né? E a torcida já, né? Estava já sem meia esperança já, né? De ver o time ser campeão, né? Ou seja, palmeirense que tinha visto o Palmeiras campeão, né? Pela última vez até então em 76, já pensava, eu vi meu time ganhar vários títulos, agora acho que eu nunca mais vou ver o meu Palmeiras campeão, né? Porque quando não é os tropeços para os times pequenos, é bola na trave do Avair contra o rival, joga melhor que o rival e não consegue, então nunca mais vamos ganhar, né? Era essa a revolta da época, enfim, né? E o Palmeiras era o patinho feio, né, do futebol paulista, né, convenhamos na época, né? E agora vamos falar do Santos, né? E de novo o Santos decepciona, né? O Santos foi a decepção do campeonato de 91. O time praiano, mesmo tendo Paulinho McLaren, né, que foi destaque no Brasileiro de 91, né, sendo inclusive artilheiro do campeonato, e o Guga, né, que também começava a surgir ali, o Santos não conseguiu se classificar e ficou pelo caminho já na primeira fase, ou seja, fez 26 jogos e não conseguiu sequer se classificar, né, foi eliminado, né, ficou lá em 11º, não sei em que posição ficou o Santos, enfim. E foi uma das piores campanhas do Santos no campeonato estadual, né? Muito pouco para um time que teve até um certo destaque no brasileiro, né? Mas só que no estadual não converteu isso, né? E foi a decepção realmente do campeonato, enfim. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Vamos encerrar o vídeo. Comentem no vídeo, deem o like, compartilhem também, tá? Eu vou ficando por aqui e até a próxima e falou!